Viu Podcast, estamos aqui com o Silvio Francisco, essa fera. Assim, para resumir muito, esse cara é light designer, diretor artístico, fez projeto de luz para grandes monstros da música, tipo Marisa Monte, Rita Lee, Skank, Barão Vermelho e muitos outros. Ele fez o casamento do Ronaldinho Fenômeno, é diretor executivo da Ato Eventos, pai do Max, Maite e Nina, fez o projeto de luz aqui do Viu Podcast, ex-membro da Gaviões da Fiel. Silvião, prazer por estar aqui. Tirando, eu só tenho uma coisa para falar, avante Palmeiras, né? Avante palestra. Aí não dá. Vamos lá. Vamos bater um papo? Bora lá, é um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado. Tá. Primeira coisa, o que é ser um light designer? Light designer é uma pessoa que coloca luz nos espaços, né? Pode ser um light designer, pode ser de arquitetura, que é a luz da sua casa, ou luz no estúdio, que é aquela luz que você tem que olhar num trabalho para trabalhar ou para cozinhar, ou numa TV, a luz que a câmera, como aqui a gente tem câmera, que a câmera tem essa leitura, porque o nosso olho é muito melhor que a câmera. Sim. E então a gente faz respeitando a limitação da câmera para que tenha isso. E num show, durante o show, todo mundo já foi num show que acende a luz colorida, apaga, acende a plateia que canta, é fazer esse desenho das coisas que vão acontecer durante o show. Você faz um roteiro disso. Entendi. Como você começou? Como você entrou nessa? Eu estudava eletrônica no Liceu de Artes e Ofícios e daí eu estava procurando estágio e tinha uma empresa que estava precisando de um técnico em eletrônica. E essa empresa, ela fazia iluminação para show. E a dona dela, a Júlia Spencer, era iluminadora do Caetano, da Gal, do Gil. Isso há um tempinho atrás, anos 80, né? Não vamos falar desse tempo. E daí eu comecei como estagiário, comecei a fazer show. E com 17 anos eu já estava trabalhando com o Caetano Veloso, fazendo show dele, porque eu já tinha estudado música, eu gostava. Então, unir o útil ao agradável. Foi por isso que eu caí nessa vida. Caiu nessa vida de eventos. De shows, né? E depois, fazendo shows, foram fazer evento e me convidaram, daí eu comecei a fazer evento. Legal. Me explica aí, você fez o casamento do Ronaldinho com a Cicarelli Lá em Chantilly, em Paris. Explica essa história aí, pô. A história, eu estava na praia, um amigo me ligou e falou assim, o que você vai fazer semana que vem? Falei, estou fazendo um evento aqui na praia, na Riviera, um espaço da Veja. E ele ligou, você não quer vir para Paris? Falei, por quê? Vai ter o casamento do Ronaldo da Cicarelli, a gente está precisando quem ajude a fazer a direção artística misturado com a direção técnica. Nelson Horas me convidou, um grande amigo. Eu falei, vou pensar. Só falei por falar, né? Ligou daqui. Fiquei esperando ele me ligar. Ele me ligou e eu fui lá ajudar a fazer o casamento. E o casamento que a gente tinha que ajudar era fazer toda a iluminação, a parte do som, a banda Maná ia tocar. Tinha bolo que tinha que entrar, sair, o Fat Boy Slim tocava no porão do castelo, tinha uma boate. Então era organizar, né? Ronaldo, agora vem aqui, agora tem que falar do bolo, agora tem que chamar os convidados para ir para boate, organizar esse tipo de coisa. E esse você considera o evento, assim, o pico Não, da sua carreira? Não, fiz coisas que eu acho bem mais legais. Por exemplo, eu fiz iluminação da Rita Lee na abertura do show dos Stones, da turnê Voodoo Lounge, que é a primeira turnê que os Stones fez no Brasil. E eu fui o único brasileiro que operou todo aquele equipamento de iluminação. Para mim foi a glória. E depois também eu fiz uma turnê com a Rita Lee, turnê na Europa com a Marisa Monte, que foi incrível. Essas foram as coisas mais legais, assim. Claro que você fala que você faz uma coisa pro Ronaldo, é legal, mas assim, foi uma festa de casamento. Né? Foi uma festa de casamento. Muito bacana. E a gente está provado que o dinheiro vale mais que o amor, porque eles já tinham se separado e ainda tinham os euros que eu ganhei no casamento. Essa é pesada. É para pensar, né? Como você gosta de filosofia de vida, é um ponto que a gente tem que considerar, né? E nessa andança de evento aí, desses quase 30 anos, posso dizer? Um pouquinho mais. Tem
algum BO, algum erro, alguma coisa que fica nos bastidores que o pessoal nem imaginou que aconteceu e foi problema, assim, pra... Tem bastante, assim. Fui fazer um show que era a estreia da turnê da Rita Lee em Belo Horizonte e o fundo do palco todo era um painel de LED que tinham as imagens todas, que era o vídeo cenário do show e a luz, que eu estava fazendo iluminação, a luz complementava com as cores. Só que foi começar o show e parou o painel de LED. Então, toda coisa o público não sabia o que era. Então, eu tive que fazer toda a luz ali na mão, que foi super complexo, porque foi freestyle. Foi freestyle porque não tinha sido programado para isso. Porque toda a luz tem um roteiro, vai começar a música. Mas o pessoal percebeu ou Não, você acha que... não percebeu. Não. Teve eventos também que você faz, daí o presidente vai falar, cai o gerador. E teve uma festa quando a Vivo teve 1 milhão de clientes. A Marta Suplicy era prefeita, ia ter um show do Gilberto Gil na cobertura do prédio da Vivo. E era um prédio novo, aquele prédio que tem uma antena redonda ali perto do Shopping Morumbi, né? E isso é bem engraçado. Primeiro a gente teve um monte de trabalho para poder trabalhar no prédio, porque a engenharia do prédio não queria que botasse equipamento de som e de luz. E eu estava ali fazendo iluminação e a direção técnica. E daí a gente clandestinamente botou um gerador na rua e jogou uns cabos lá da varanda para o gerador, por nossa conta e risco. Porque falou, não, o prédio é novo, tem gerador de segurança. Um pouco antes da Marta falar, acabou a luz. E o gerador do prédio não entrou. Uau. Daí a gente reverteu a chave, desligando todo o prédio e botamos segurança na porta. Daí veio todo o pessoal da engenharia do prédio e falou, ninguém entra aqui, porque se voltasse a luz com a chave ligada, a luz da rua ia entrar no gerador, daí ia dar um curto-circuito bem feio ali. Então a gente sumiu esse risco que muitas vezes engenheiro de estrutura predial não entende. A gente fez, funcionou, acabou, voltou a luz, desligou uma coisa, voltou outra, e assim nos bastidores uma briga enorme, mas a gente sabendo que funcionou. Então esses foram, tem uma lista aí, né? Todo evento acontece uma coisa, o público não sabe. E daí a gente faz. Legal. Eu já conheço o seu trabalho, acompanho o seu trabalho há alguns anos aí, e eu sei que você é pau para toda obra, né? O que tiver que fazer, você mete as caras. E tem uma galera hoje, um cara que é iniciante, de repente um produtor e tal, que o cara, ele fala, por exemplo, eu não carrego caixa, ou não faço isso. O que você acha desse? Eu acho justo. Se o cara fala assim, eu não quero carregar caixa, não tem que carregar, ele tem que fazer o que ele quer, porque a gente fala assim, aquele cara é super dedicado, ele é dedicado, mas ele é bom, aquele cara não é dedicado, mas ele é bom. Então o profissional de hoje ele tem que ter um meio termo. O carregar a caixa que você está falando, de repente, é fazer alguma coisa além daquilo que você é contratado. E talvez se você faz alguma coisa além do que você é contratado, as pessoas vejam que você tem outras qualidades e podem te chamar para outras coisas. Isso depende da ambição e estratégia profissional de cada um. Eu não critico. Se eu falar para o cara, olha, você tem que trabalhar até 6 horas, o trabalho vai até às 10, eu estou ganhando até às 6, eu vou embora? Perfeito, ele está contratado, vai embora. Eu tive exemplos práticos disso e não me incomoda com a pessoa. Não te incomoda? Não me incomoda. Você trabalharia com esse cara mais uma vez? Sim, porque eu trabalhei fora, trabalhei nos Estados Unidos, na Europa. Nos Estados Unidos, assim, 6 horas da tarde, horário do cara. O cara está em cima da escada, ele desce, ele vai embora. Porque ele foi contratado para aquilo. Se não deu certo, ou foi mal planejado, ou tinham menos pessoas do que precisava ter, ou não foi feito um esquema de contingência. Então eu acho que muito menos do que é do profissional, a responsabilidade é de quem organizou isso. Entendi. Eu acho isso. Tem que ser bem profissional. Eu não vejo isso no lado subjetivo. E nunca briguei, já vi, teve gente que já fez isso. Eu também já fiz isso algumas vezes e não me pega não. Isso é muito comum, eu acho. Acho justo. Legal. Vamos mudar aqui de alho para alho. Tem um cara que eu não sei se você conhece, Ítalo Marcilli, psiquiatra, sou super fã dele, tá bem forte na internet. Sim.
ele deu uma declaração outro dia falando assim, quem tem vários filhos, ele tem 6 filhos. Existe o filho favorito. Todo pai tem, mas não fala. O que você acha dessa declaração? Eu acho que ele tem absolutamente razão. Eu sou em 4 irmãos, eu e 3 irmãos. E a gente sempre brincava com a minha mãe. Mãe, quem é seu filho favorito? Pô, minha mãe já faleceu de câncer, ficou 2 anos de cama, ela já estava metade do corpo paralisado e tudo. E ela já tinha ido de coma, já voltado e tudo, e a gente chegava, mãe, eu sou seu filho favorito. E ela falava, cala a boca, menina. Mas eu tenho 3 filhos e eu acho que mais do que um favorito, você tem, para determinada coisa é um favorito, para determinada coisa é outro, para determinada coisa é outro. Isso eu acho que existe. Existe. E que idade eles estão agora? A Nina tem 14, a Maite tem 12 e o Max tem 9. Legal. Tem uma tendência agora também, uma linha de pensamento que acha que porque uma criança mexe com iPad com 2 anos de idade ou 3 anos de idade, essa geração é mais esperta do que a geração passada. O que você acha disso da tecnologia? As crianças estão cedo com acesso a tudo? Você como eu pai, acho que assim, na época dos meus pais, por exemplo, não tinha televisão ou tinha televisão preto e branco. Na minha época já tinha o Super Nintendo, já tinha televisão colorida, televisão de 26 polegadas de tubo, 29 de tubo, era uma mega televisão. Essa era boa, hein? Essa era boa, né? e cada geração vai mudando, né? Quase não tinha, minha avó comprou o telefone pelo plano de expansão, eu era criança, levou 4 anos para instalar uma linha telefônica. E eu entrei quando começou a ter celular, fiquei 1 ano na fila para ter um PT550 e depois um StarTAC. Então, a tecnologia ela nunca vai para trás, ela sempre vai para frente. O que difere é como você usa. Então, a criança hoje ela tem acesso a muitos conteúdos. Ela tem que ser educada para poder saber que conteúdo, que informação dessa é válida para ela. Esse é o desafio, porque você não consegue segurar. Mas é claro, você acha impossível segurar hoje em dia? Eu acho, mas eu acho que você tem que se dedicar mais. Porque antes me largavam na rua para jogar bola, empinar pipa, brincar de pega-pega, esconde-esconde. Hoje não existe mais essa rua. Sim. Né? Existe o Free Fire, o Minecraft, TikTok, enfim, existem essas coisas. Você tem que saber usar. Não adianta querer ter um saudosismo que uma época era melhor, porque seu pai vai falar que a época dele era melhor, seu avô vai falar. Eu acho que cada vez tem mais facilidade, mais opções. Então você tem que ter mais discernimento. Então você tem que investir para educar a criança para que ela tenha mais discernimento. Sim. Você já viajou muito, né? Você já rodou o mundão afora aí, o Brasil todo. Qual o país mais legal assim que você foi, no sentido cultural, assim, que você, puxa, o Brasil poderia copiar ou imitar um pouquinho isso? Diferente um pouco do Brasil, que o Brasil é vários países dentro de um país. Então aqui a gente tem judeu que se dá bem com o muçulmano, a maioria dos brasileiros fala que o cara é turco, árabe, nem sabe o que é. A gente tem português, tem italiano, tem alemão, tem japonês. Essa diversidade é muito interessante, talvez seja mais parecido com o Canadá. Mas você vai para a Tailândia, mais tailandês. Você vai para Macedônia, tem um pessoal lá dos Balcãs, né? Você vai para a Itália, mais italiano, espanhol. O Brasil é uma miscelânea. Talvez parecido mais com a Austrália, com o Canadá, seria o exemplo que o Brasil deveria seguir. Porque tem muita mistura, muito estrangeiro. O Brasil é um país estrangeiro. Sim. Né? Formado, né? Formado por estrangeiros, né? Por estrangeiros. O que é muito bom, que dá uma... E como tem essa miscigenação toda, né? Você vê um japonês casado com um alemão, um negro casado com um holandês, com um japonês, né? Casa com um árabe, uma judia. Até a família, eu sou descendente de árabe, a família da minha ex-esposa é de judeu. Meu pai é descendente de português, minha mãe é de libanês. Então, quer dizer, é tanta mistura, né, que isso é a riqueza do Brasil.
que deveria ser melhor aproveitado. Com certeza. Mas eu acho que o Canadá seria um bom É um exemplo. belo exemplo, né? É. Um belo exemplo. Ou a Austrália. Você, ano passado, você fez o caminho de Santiago? Fiz um pedacinho. Um pedacinho? Conta aí, meu. Eu fiz quando eu fiz a turnê com a Marisa Monte na Europa, terminando em Lisboa, eu fui para Madrid, fiz 350 quilômetros, um caminho que chamava Primitivo, que saía das Astúrias de Oviedo e ia para Santiago. Isso 2001. Uau. Daí eu queria fazer de novo um outro pedaço, porque o caminho... Existem vários caminhos que vão para Santiago, né? O caminho português, o caminho do litoral, o caminho do norte, o caminho francês, o caminho primitivo que eu fiz, e tem esse caminho que é o mais famoso, que todo mundo pensa, que é o francês, que você sai de uma cidadezinha da fronteira da França com a Espanha e leva 800 quilômetros, 900 quilômetros até Santiago de Compostela. Eu queria fazer essa primeira parte, que você passava pelo País Basco, atravessava os Pirineus, inclusive, e passava pelo Reino de Navarra, né, que é uma das nações da Espanha, que a comida, né, muito me interessa. Então eu fiz isso aí, então fui para Paris, fui para essa cidadezinha da fronteira, atravessei os Pirineus. Nesse primeiro dia que eu atravessei os Pirineus, de cara, assim, na subida, na maior subida que tem, tinha um peregrino morto, que já tinha uma ambulância, o corpo estava coberto, era um austríaco de 60 e poucos anos. Ele não aguentou o esforço? Deve ter dado um ataque cardíaco. Tem vários lugares do caminho que você vê cruzinhas que são pessoas que foram caminhar e acabaram falecendo, né? Eu acho muito mais legal falecer fazendo um caminho de Santiago do que estar sentado em casa com televisão. É uma opção. E você, só interrompendo, você é ligado com essa parte espiritual? Você foi para se encontrar? Como é que é? Eu acho assim, eu fui e foi legal, assim, eu já fui católico, né, já acreditei em Deus, eu não acredito em reencarnação, não sei nem se eu acredito em Deus, porque quem não acredita em Deus é ateu e vai defender, eu sou um à toa ou um ateu não praticante. E daí o caminho, são 300 quilômetros, você fica sozinho com você mesmo, você tem que carregar suas coisas, então você vê que você tem muitas coisas na vida que você tem, que você não necessita. Você carrega muito peso nos ombros de emoções, de responsabilidades, de culpa que você não precisa. E é uma coisa que todo dia você tem que dormir, esteja cansado ou não, você levanta e você tem que preencher seu caminho. E como você caminha, eu fui caminhando sozinho, você tem um pensamento, você pensa nesse pensamento uma vez, 2 vezes, 3, 10 vezes, você destila. É uma coisa que você se encontra com você, é uma coisa que todo mundo deveria fazer sozinho. Tem uma questão do silêncio também, né? Que você deve falar pouco durante o... Porque primeiro você fica cansado, né? E quando você encontra as pessoas no albergue de manhã ou à noite, no almoço, você conversa um pouquinho, mas você tem que ir ali, e é como se fosse uma meditação. Nesse caso que eu andei 11 dias, 300 quilômetros, 11 dias de meditação ativa, é muito bom, vale a pena. E você que comentou aí você foi de culinária, né? Eu sei que você cozinha. Você tem 2 opções, risoto ou arroz carreteiro, e aí? Eu passo. Eu passo. Você passa? Eu passo. Se lembra que eu fui em Curitiba uma vez na casa de um amigão meu, o pai dele falou, pô, fiz um almoço pra você, tipo, um arroz de carreteiro. Em minha cara, né? Eu que não como arroz. Aí comi um pouquinho. É muito incomum, né? Uma pessoa no Brasil não comer arroz, né? Pois é. Cada louco com a sua mania, né? Eu acho que era uma coisa que meu irmão não comia feijão, eu não comia arroz, sei lá. Coitada da sua mãe. Meu. Então, esse ponto é interessante, né? O homem moderno agora, o homem atual, você acha que ele tem uma questão de uma coisa de cozinhar, de lavar louça, você acha que ele se tornou... Porque ele cozinha hoje em dia por prazer, né? Tem cara que fala, eu vou pra cozinha que eu vou fazer um prato tal. Esse cara tá menos embrutecido do que o homem passado que cozinhava só pra estar com fome mesmo ou nem cozinhava? Então, mas acho que é uma questão de necessidade, né? Primeiro assim, tem que gostar. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta.
não fala assim, o cara que cozinha está mais embrutecido ou menos embrutecido. Tem cara muito bruto que cozinha e cara nada bruto que não cozinha nada também. Eu sei porque meu pai sabe fazer 2 ou 3 pratos, é o que ele sabe fazer. E hoje em dia todo mundo, né, o jovem, ele vai pra cozinha, compra utensílios. Eu acho que a gente tem que, como essa vida de viver sozinho, eu morei a maior parte da minha vida sozinho e não tinha uma cozinheira em casa. Então, ou eu como só em restaurante, coisa que é impossível, né? Ou você cozinha. E eu peguei gosto, eu gosto de cozinhar. E mesmo assim, eu gosto de pegar e cozinhar e fazer um bacalhau. Mas no dia a dia, eu cozinho. Durante a pandemia, quando meus filhos estão em casa, estão passando comigo, 90% do tempo eu cozinho, eu gosto. Eu acho que para mim é uma meditação, é uma forma de você expressar carinho por alguém. Porque cozinhar é um ato de amor. Você escolher a comida, mas tem gente que não tem esse gosto e tudo bem, tem gente que lava a louça, tem gente que traz o vinho, tem gente que traz a sobremesa, isso é relativo, não acho que a pessoa está mais bruta ou não, porque você vê um cara e fala assim, pô, aquele cara fortão de barba, tudo, ele está passando com pudo. Ele pode ser um cara que faz um puta crossfit, e luta e tudo, a afetividade dele. Você não acha mexer com comida uma coisa mais refinada, mais delicada ou não? Bobagem? Não é, porque se você for estudar e fazer, eu acho, mas não, é uma alquimia, você mistura os ingredientes lá, você sabe o que funciona, é bem gostoso. Eu acho, pra mim tem gente que é um sofrimento, pra mim é um divertimento. Somente quando você cozinha pros amigos, né? Você não faz churrasco? Opa! Você está cozinhando? Sim. E é isso que eu estou perguntando. Você fazer um soufflé, você fazer um soufflé ou um churrasco, você está cozinhando para alguém, para dividir com alguém em sociedade. Eu não acho. Eu sei que você gosta de ler. Você comentou comigo que você gosta de ler bastante, filosofia e tal. Você é dos old school, tipo Platão, Sócrates, Aristóteles, Nietzsche, ou você é agora dos pensadores... Tipo Karnal, Cortella, o que você te apetece mais? Olha, eu acho que a gente sempre tem aquela obrigação de ser produtivo, né? E essa obrigação de ser produtivo, às vezes, afastou a gente de pensar o que a gente quer de verdade. Daí uma empresa fala para um colaborador, você tem que fazer isso, vestir a camisa da empresa, você é empresa, é a nossa cultura. E a cultura da pessoa, como é que fica? Eu acho que os pensadores atuais, tanto Cortella quanto Karnal, Clóvis Rossi, Pondé, enfim, cada um tem sua linha, mas eu acho, por mais que você não concorde com um ou com o outro, e eles têm divergência entre eles, eu acho mais legal você estar ouvindo esse cara falar do que você estar ouvindo um Ratinho, ou um Tiririca, ou qualquer desses da vida. Mas eles todos falam dos clássicos. Eles todos reinterpretam o que foi Platão, Sócrates, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, todos esses, Spinoza, que é incrível, que é fantástico. Então eles falam de uma forma atual. É uma filosofia pop, você acha? Que é isso? Sim, eu acho que é uma filosofia pop. Por isso faz tanto sucesso? Mas eu acho que eles são a porta de entrada. É a mesma coisa na cozinha. Eu vou fazer vou fazer um frango. Para você saber fazer um frango com trufas, com galeto, com isso, com aquilo, primeiro você tem que saber fazer o frango. Então, eu acho que eles introduzem você por um caminho e quem se interessar pode trilhar por caminhos muito interessantes. Eles se dizem não serem de autoajuda, né? O Clóvis, por exemplo, né, ele é muito bom em tornar um cara como Kant mais palatável, vamos dizer assim. Sim, e é gostoso, porque é gostoso ler os clássicos. É gostoso ver e da onde surgiu esses clássicos antes deles, a mitologia, a sequência, a linha filosófica de cada um. Mas propriamente hoje, assim, você fala do estoicismo, que até o próprio Karnal fala bastante,
é difícil pegar uma coisa do próprio Marco Aurélio, do Sêneca, para ler. Então é legal ter essa introdução. E é muito bom ouvir esse tipo de coisa, porque se fala muita besteira hoje em dia. Mas você lê na fonte também? Você Sim, pega? sim, eu gosto. Gostoso, né? Gosto, eu estudei um pouco de ciências sociais e eu gosto de filosofia, então eu li bastante dos clássicos, gosto bastante. Gosto bastante do Kant. Dizem que é o alemão mais inteligente de todos os tempos. Não sei. Mas é de gosto, né? Todos falam de um sentido. Tem um Isócrates, que é um cara que não é o Sócrates, que é o Isócrates, que ele é um contemporâneo de Platão. Ele era um sofista e fez a escola dele, e ele tem uma linha bem interessante. A gente se adapta e gosta mais de um, gosta mais do outro, e cada um tem uma coisa boa também. Não existe um que é super astro. E Nietzsche, Kant, esses mais novos, eles foram todos interpretando esses. E esses atuais, esses pops, todos falam dos clássicos. Sim. Eu sei que você dá bastante importância para a palavra, como eu, para verbalizar, para poesia e tal. Me fala sobre o seu novo projeto aí no YouTube, como chama, conta tudo aí para nós. Então, assim, quando adolescente, mais jovem, escrevia bastante poesia, cheguei a fazer um livrinho de poesia, e daí nunca publiquei nem nada, e aproveitei esse momento da pandemia, depois de uma conversa com você, Henrique, que você falou que ia fazer um canal no YouTube, ia fazer entrevista, como que seria? Eu falei, poxa vida, eu poderia botar isso em prática, eu queria ter feito um blog de poesia. Eu pensei num formato e eu acho que daqui, não uma semana, daqui 10 dias por aí, capaz de estrear esse canal no YouTube que chama Desejos, Sonhos e Sensações. Desejos, Sonhos e Sensações. Ele tem uma inspiração no livro do Jung, que é Memórias, Sonhos e como que é? Memórias, Sonhos e Reflexões. Que é bem legal essa coisa. Eu confundo porque eu fiz a turnê da Marisa Monte, era Memórias, Sonhos e Declarações de Amor. Era Memórias, Sonhos e Reflexões. Só que a Marisa Monte fez essa turnê há 20 anos, mas meu livro de poesia, Desejos, Sonhos e Sensações, é de 30 anos atrás. E o do Jung nem se fala, ele que nos inspirou. Então essa máxima do Nietzsche, que a vida sem música seria um erro, é super assertiva. A vida sem arte, né? A arte nos salva, né? Então, a gente está vendo que nessa pandemia, todo mundo fechado em casa, alguns poucos momentos de alegria, de união e de festa, é quando tem uma celebração em torno da música, de visitar museu online, ou de ver uma coisa bonita. Então, o belo, a arte, a música, que é a forma de arte que nem passa pelo nosso consciente, ele vai direto para o nosso sentimento, é bem interessante. E essa coisa meu projeto é fazer poesia e música. Poesia é a coisa mais abstrata, mas seguido de uma música. Por exemplo, eu vou pedir para quem estiver assistindo, no começo eu vou falar poesia e música que eu indiquei, mas, por exemplo, eu vou pedir para você, Henrique, que me mande uma poesia sua e uma indicação de uma música. Porque eu acho que é legal você conseguir ter um canal para poder publicar, para que as outras pessoas vejam aquilo que você fez. E para saber um pouco mais de você, é só ouvir a música que você mandar também. Eu acho que tem uma ligação bem interessante. A música é uma linguagem, né? A música é tudo. Eu gosto muito de música. E você, como um sonhador, um cara que vê o mundo sempre com o copo meio cheio, você acha que o mundo tem jeito, esse mundo louco que a gente está vivendo? Eu diria assim, todo mundo fala de um novo normal. Eu não acredito no novo normal, porque antes a gente não tinha um normal. Não dá para ter um novo normal se a gente não tinha um normal. Mas sim, eu acho assim que cada vida, cada pessoa, cada história de vida, ela pode se construir entre famílias no seu grupo pequeno, né? O mundo total, eu acho que a gente pode torcer. Mas como, né, te falei do estoicismo, a gente só pode fazer aquilo que a gente tem controle. Você só pode fazer aquilo que você tem controle. Aquilo que você tem controle são suas atitudes. Então você pode tornar o mundo melhor se você for mais ético,
com as pessoas que você vê, o porteiro do seu prédio, a pessoa que você encontra na rua, o caixa do supermercado, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Não adianta você querer um mundo melhor se você não consegue ter uma atitude melhor. Eu acho que o mundo pode ser melhor se as pessoas tiverem uma atitude melhor, cada um dentro do seu núcleo, sua família, do seu trabalho. Mas eu acredito que tem muita gente que melhorou alguma coisa nessa pandemia, que pode ser melhor. E na nova geração, depende da educação dos nossos filhos, não destruir tanto o meio ambiente, não ser tão corrupto quanto a gente é. Porque um governo corrupto é porque tem um povo corrupto. Aquela lei do Gerson, quero levar vantagem em tudo, que é mais da época dos nossos pais, a gente modificou isso, mas ainda não melhorou o suficiente. Eu acho que temos que melhorar nisso. E essa parte de rede social, informação e tecnologia, eu acho que facilita a gente ter cada vez menos coisas feitas por debaixo do pano, que é muito legal. Uau! Falei muito, né? A gente, depois desse fechamento, eu acho que a gente foi, né? Foi uma aula de vida. Silvião, obrigado. Obrigado. Obrigado por ter aceitado aqui conversar com o Viu Podcast. Como o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Então, Silvio no Instagram, né? Silvio_Francisco, né? No Facebook, Silvio Francisco. E em breve no YouTube, Desejos, Sonhos e Sensações, que vai ser o canal desse de poesia. Por favor, pessoal, acompanhe lá. Para quem gostar de poesia, tiver aquele amigo, amiga que tem uma poesia, mas tem vergonha de falar, manda lá pra gente e a gente fala a poesia, publica a poesia, declama, que é muito legal. Silvião, muito obrigado. Henrique, muito obrigado pelo convite aí. Muito sucesso, muito sucesso. Obrigado, obrigado. Viu Podcast. Viu Podcast. Obrigado.